né? Desde o início, qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação, né, é definir uma variável sobre os elementos de uma população que a gente gostaria de estudar, e aí a gente vai observar valores dessa variável e estudar a frequência de ocorrência dessa variável no nosso conjunto de dados. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito. De início, a gente expôs essa frequência, né, de ocorrência em tabelas, para ter uma ideia mais clara, né, dessa frequência, dessa variável que nos interessa. E depois a gente viu gráficos, né, porque às vezes, melhor do que uma tabela, é uma figura para a gente entender como que está sendo a ocorrência da nossa variável. Na aula passada, a gente viu que, além dessas duas estratégias para a gente explorar, né, a frequência da nossa variável, as medidas de resumo. Então, o que as medidas de resumo faz? Como o próprio nome diz, né, ela resume o conjunto de dados em valores numéricos. É claro que a variável precisa ser numérica, né, os valores que ela assume em si tem que ser numéricos. Então, a gente pode pensar basicamente em duas medidas de resumo, né, para descrever a frequência da nossa variável, que são as medidas de posição e as medidas de dispersão. O que é uma medida de posição? São valores, né, que nos informam onde está localizada a distribuição de frequência da nossa variável no eixo X, no eixo das abscissas. Em geral, a gente faz uso de medidas de posição que localizam o centro, são as chamadas medidas de tendência central. Que são elas? Média, moda, mediana, né? Pronto. Aí, ao invés de localizar a distribuição como um todo, a gente localiza o centro, ou pelo menos essa é a nossa intenção, localizar o centro da distribuição. A partir dessa localização, aí a gente quer ter uma ideia da dispersão. E aí, a gente tem também métricas para ter ideia dessa dispersão. Então, o que a gente viu? A gente viu a medida de tendência central média, né, que é a média, né, que a gente espera que ela esteja no centro. Hoje a gente vai chamar um pouquinho a atenção a respeito dessa questão da média como medida de tendência central. E, associado à média, a gente pode usar a variância ou desvio padrão, né, para entender o quão espalhado, né, estão nossos dados em torno dessa média. Então, basicamente, o que a gente viu foi isso. Bom, hoje a gente vai ver uma outra medida de tendência central, que é a mediana, que também é muito usada. Então, aqui, eu estou aqui dentro do AME, viu? Estatística descritiva, medidas de resumo. Então, a gente vai buscar o quê? As separatrizes. Porque a mediana, ela é uma separatriz. Por isso que eu fiz aqui um texto já todo voltado para separatriz e onde a gente vai tratar também da mediana, que é uma outra medida de tendência central. Eu vou abrir o conteúdo aqui, que fica mais fácil da gente trabalhar. Então, tá aqui, ó. Hoje a gente vai trabalhar essa parte do conteúdo, que são as separatrizes, né, e medidas de dispersão, porque sempre a gente quer uma medida de localização, né, ou de posição, e também, associada à medida de posição, a gente busca também entender a dispersão, porque só saber da localização, em geral, não é suficiente, a gente precisa ter ideia da dispersão também. Bom, então, a gente vai começar falando da mediana, né? Por quê? Porque a mediana em si, ela é uma separatriz. O que é uma separatriz? Como o próprio nome já diz, separa. O que a mediana faz? A gente vai ver já já. Ela separa o conjunto de dados ordenados em duas partes iguais. Por isso, ela é uma separatriz. Bom, para a gente obter o valor da mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pega esses dados,
ordena ele. Então, a notação para dados ordenados, a gente usa essa aqui, ó. Os índices, eles vêm entre... Então, quando eu boto um parentezinho aqui, ó, como x1, eu estou dizendo, esse valorzinho, ele é o menor do conjunto de dados, ou seja, ele é o mínimo. Esse segundo, ele é o segundo maior, e assim vai, né? Até o maior de todos, que a gente chama de máximo. Então, o que a gente tem? Isso daqui, né? O x1 entre parênteses é menor ou igual do que o x2 entre parênteses, e assim vai até o último. Bom, e aí, como é que a gente localiza a mediana, se eu tenho a minha série de dados? Bom, aí, ela é o valorzinho que está no meio. Se se o meu N, né, que é a quantidade de elementos que eu tenho nos meus dados, no meu conjunto de dados, é ímpar, você tem um valorzinho ali no meio, e essa é a mediana. Pronto, acabou. Mas, se você tem um número par, né, de elementos do seu conjunto de dados, então você tem 2 no meio, tá certo? E aí, quem que seria a mediana nesse caso? A gente faria uma média, né, aritmética simples dos dois, ou pega o ponto médio, né, entre os dois. Então, tá aqui. A gente faz uma médiazinha entre os dois que estão no meio, e aí, aqui embaixo. Aí, a gente tem um valor para a nossa mediana. Aqui vocês veem dois exemplos que estão lá na apostila, né, que estão no SIGA-A. A gente nunca pode esquecer que no SIGA-A a gente tem uma apostila que ela é mais teórica do que esse material que eu apresento aqui para vocês. Esse material, ele é para ser mais aplicado, tá? Então, se você, de repente, precisa de uma coisa mais teórica, você tem lá a apostila. Além disso, tem um capítulo de livro que é mais completo, tá? Então, nunca esquecer disso, porque, aqui não foi suficiente para eu aprender. Então, vocês ainda têm mais essas duas opções lá no SIGA-A. Bom, então tá aqui, ó, meu X, eu tenho ali minha sériezinha, né, de dados, onde o primeiro valor é 5. Obviamente, ele não é o mínimo. Então, esses dados não estão ordenados. Então, o meu x1, 5 ali, não é o meu x1 entre parênteses. O meu x1 entre parênteses é o meu 2, né, que é o mínimo, é o menor elemento do conjunto de dados. E aí, a gente vai, né, ordenando, pronto, ordenando. Quem que é o valorzinho que está no meio? É o 9. Então, são 3 elementos abaixo dele e 3 elementos acima dele. 50% abaixo, 50% acima. Pronto. Achamos a mediana, que é 9. Então, mesma ideia aqui, só que aqui a gente tem um número par, né? Onde é feita aqui uma média dos valores. Pronto. É aquela ideia simples de mediana, né? Que eu acredito que vocês já tenham lá do ensino médio. Agora, a gente vai focar na obtenção dessa medida, né, para a mediana, a partir de uma tabela de frequência simples. A gente viu lá que a tabela de frequência simples, ela é boa, né, para apresentar frequência de variáveis, quando, no caso dela ser quantitativa, quando ela é discreta com poucos valores possíveis. Então, pode ser que a gente tenha lá um conjunto de dados já tabelado e a gente quer saber, qual é mesmo a mediana desse conjunto de dados, né? Vamos pensar que a gente está lá lendo um artigo, seja lá o que for, uma notícia, né? E a gente quer ter uma ideia da mediana. Como é que a gente faria? Então, vamos para um exemplo. Vamos considerar, né, esses dados aqui da tabela 2.1, que ele mostra a frequência de curvas na BR-116, compreendida entre os quilômetros 52, basicamente, né, aproximadamente 50, aproximadamente 115, né? Então, entre esses dois quilômetros aí, né? Então, temos lá várias curvas. E aí, essas curvas, né, serão os elementos da nossa população. Então, vamos definir assim, ó, quem que é a nossa população? Né? São as curvas que estão compreendidas nesse intervalo aí de quilometragem.
Nossa população poderia ser outra, né? Claro, poderia ser todas as curvas da BR-116, poderia ser todas as curvas de outras rodovias na região, poderia ser, enfim, conforme o nosso foco. Aqui eu estou dizendo, a população são as curvas compreendidas aí nesse intervalo. Isso quer dizer que eu vou observar todos os elementos da minha população, viu? Quem são as unidades amostrais? São as curvas investigadas. Nesse caso, são todas. Estamos com a nossa população. A variável, a gente vai definir o seguinte: número de acidentes que ocorreram entre 2014 e 2016 nessas curvas. Então, pronto, fixei aí o intervalo e eu vou contar, né, a quantidade de acidentes por curva. Então, as curvas são os meus elementos, minhas unidades amostrais, e eu vou observar os acidentes que ocorreram, o número de acidentes que ocorreram aí nesse período. Então, a gente pode fazer uma analogia assim, ó, se, vamos pensar na minha população, estudantes do campus da UFC de Russas, e aí eu tenho meus elementos, são os alunos. Eu poderia observar algumas características, como a gente já trabalhou lá no primeiro conjunto de dados. Altura, né, peso, região de onde vem. Então, são diversas variáveis que a gente pode observar nesses elementos. Aqui, os meus elementos são as curvas. O que eu poderia observar nessas curvas? Aqui, eu estou observando número de acidentes, né, entre 2014 e 2016. Essa é a minha variável. Bom, aí eu vou montar para essa minha variável, tá? Quantidade de acidentes, a minha tabela de frequência simples. Então, tá aqui, ó. E aqui eu vou ter a frequência, né, desses acidentes ou das curvas, conforme a gente queira pensar, dá no mesmo, né? Então, ó, nenhum acidente nesse período. Quantas curvas, né, não apresentou, quantas curvas não apresentaram? Nenhum acidente. Então, a gente tem que, nesse conjunto de dados, foram 13 curvas. Então, 13 curvas, passou-se aí o período, ó, nada de acidente. Para 5 curvas, foi registrado um acidente. E para 5 curvas também, 2. E para 3, 3. E por aí vai, né? Até aqui o último valor encontrado no conjunto de dados, que foram 48 acidentes, e isso aconteceu para uma única curva. Então, a gente teve lá uma única curva, onde foram registrados 48 acidentes. Pronto, essa aqui é a nossa tabela de frequência simples. A pergunta é, eu quero saber quem é a média, porque a gente já viu na aula passada, e quem é a variância? Não vou olhar para a variância agora. E quem é a mediana desse conjunto de dados? Então, são duas medidas de tendência central que eu quero saber, média e mediana. A média, a gente viu na aula passada. Então, eu vou obter aqui a frequência relativa, né? Aqui a gente tem a frequência absoluta, aí a partir da frequência absoluta eu tenho a frequência relativa. Então, o que essa frequência relativa está dizendo? Essa primeira. Está dizendo que 34% das curvas não apresentaram nenhum acidente nesse período, né? Uma porcentagem até boa aí de curvas que, né? Se a gente for pensar em periculosidade, talvez poderíamos dizer, elas não são perigosas, não é? Porque não teve nenhum acidente aí nesse período. E aí, 13% já teve lá aparecendo, né, pelo menos um acidente, na verdade, né, nesse período, e por aí vai. A partir dessa frequência relativa, a gente pode construir a frequência relativa acumulada. E como a gente viu, vai acumulando. Começa do ponto 34, na verdade aqui seria vírgula, depois eu vou alterar. 0,34, aí depois acumula com 0,13, dá 0,47, que acumula com 0,13 de novo, 0,61, e aí vai até dar os 100%, né? Bom, e para calcular a média, como é que eu faço aqui? Eu multiplico o valor da minha variável, que no caso aqui, né, ó, número de acidentes, pela frequência relativa. E aí, eu vou computando os valorzinhos aqui,
E quando eu somo, eu tenho aqui a minha média. Então, qual que é a média de acidente, né, nessas curvas? 3,84, quase 4 acidentes quase 4 acidentes, né? De média aí nessas curvas. Pronto. Agora vem a segunda pergunta, né, que é o conteúdo de hoje. A gente está trabalhando aqui essa separatriz, ou essa medida de tendência central, que são as duas coisas, que é a mediana. Como é que eu encontro a mediana olhando para essa tabela? Bom, eu falei assim para vocês, a mediana é aquele valorzinho da variável que, no conjunto de dados ordenados, né, não podemos esquecer que ele tem que estar ordenado, que abaixo dele, né, a gente encontra 50% dos valores e acima os outros 50%. Então, aqui a gente já tem nossos valores, né, ordenados, e aqui a gente tem a frequência acumulada. Para o valor zero, a gente acumula 34%, então não deu 50%, não é o valor zero. Para o valor 1, a gente acumulou 47%, não é o valor 1. Para o valor 2, a gente acumulou 61%. Pronto. Aqui a gente encontrou a mediana. Por quê? A gente tem aqui, ó, 5 curvas, né, apresentando aqui 2 acidentes, tá? E uma delas nos fornece a mediana, porque aqui a gente já passou dos 50%. Mas são 5 valores 2. Importa qual dos dois é? Não. Eu só quero o valor da mediana, e o valor da mediana eu tenho, é 2. Então, o que acontece? A mediana de acidentes, né, para esse conjunto de dados, é 2. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos duas medidas de tendência central, né, a média e a mediana, dando valores que estão bem afastados, né, se a gente for ver. Está dando aí quase 2 acidentes de diferença. É quase o dobro. Então, tem coisa estranha, não tem? Porque como é que duas medidas de tendência central estão divergindo em seus valores? Elas não deveriam localizar o centro? Então, elas não deveriam localizar ali o mesmo, né, valorzinho local? Então, tem algo aqui que não está como esperado. Será que... Então, eu posso fazer a seguinte conclusão. Tem uma medida aí desviando do centro. Pronto. E centro só tem um. Quem seria? A média ou a mediana? Média, né, Eduardo? Média. Sim, é a média, exatamente. Porque, agora, com isso vem outra pergunta, né? Por que será que a média está se afastando, né, do centro? Bom, para entender isso, a gente vai olhar aqui o gráfico, ó. Então, aqui vocês vão ver o gráfico, número de acidentes e frequência, né, das curvas para aquele valor de acidente naquele período. Então, o que a gente observa? Ó, tem um valorzinho aqui na frente que corresponde a esse 48 aqui, ó. É uma curva só. O que ela faz? Ela está arrastando, entre aspas, essa média para cima. Então, provavelmente, se a gente removesse esse valorzinho do conjunto de dados, essa média, ela iria cair, né, drasticamente, e iria se aproximar bem da mediana. Fora esse, ainda temos mais 2 aqui, ó, que também se afastam um pouco. Então, o que acontece? A média, ela é afetada por esses valorzinhos aqui que a gente chama de pontos atípicos. Então, esse conjunto de dados, ele possui pontos atípicos, e aí a média acaba sendo complicada da gente interpretar, porque se a gente olha aqui, nossa, média de 4 acidentes, todas essas curvas estão em alta periculosidade. Não, não é assim. Tem uma curva lá que ela é altamente perigosa, e aí isso está, né, fazendo a gente intuir que todo o trecho é perigoso, por exemplo, né? Então, aí a gente tem que ter um certo cuidado. Não se trata do trecho todo. Tem uma curva ali que está puxando essa média para cima, tá? E aí, uma importância maior ainda para a mediana, né? Porque ela é uma alternativa para a média. Caso a média
não seja confiável, no sentido de centro, a mediana vai dar uma dica para a gente. Então, toda vez que ocorrer isso daqui, a gente já fica em alerta. Opa, tem algo acontecendo ali, não vou ficar tanto na média, porque eu posso estar tirando uma conclusão dos meus dados que não é aquilo, né, que possa estar aparecendo, tá certo? Pronto, então isso daqui foi a mediana a partir de uma tabela de frequência simples, né? O que a gente fez? Olhou para a frequência acumulada, viu onde passou lá dos 50%, identificamos a mediana. Pronto. Agora, a gente vai ver como é que a gente conclui, né, sobre o valor da mediana quando a tabela tem intervalos. Né? A anterior não tinha. Agora vamos ver. E quando tem, como é que a gente faz? Porque aí, aqui a gente não vai ter valor, né? Aqui vai ser um intervalo. E a mediana é um valor, não é um intervalo. Então, a gente vai ter que decidir. A gente vai usar uma regrinha para aproximar essa mediana. É claro, se eu estou só com a tabela, eu só vou poder aproximar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar, né, quem é a classe que contém a mediana. Para isso, para conseguir isso, o que eu faço? O mesmo que eu já fiz antes. Eu vou olhar para a frequência acumulada e localizar. Aquela que acumulou mais 50%, né, e a anterior não acumulou, pronto. Ela é a classe que contém a mediana. Feito isso, eu vou pegar o limite inferior dessa classe e eu vou somar uma proporção da amplitude da classe. Esse delta aqui, na verdade, ele era para ter saído minúsculo. É aquele deltazinho nosso mesmo, que é a amplitudezinha da classe. Depois eu vou alterar lá. E como é que eu calculo essa proporção? Essa proporção, ela vai ser dada por 0,5 porque é 50%, a mediana acumula 50% dos dados antes dela. Então, 0,5 menos a frequência acumulada até a classe anterior, né? E aí a gente tem uma distânciazinha aqui, e eu vou dividir isso pela frequência da classe. E aí eu tenho uma proporçãozinha aqui, que vai ser o que eu vou usar da minha amplitude da classe, certo? Bom, então, aí, para a gente entender como é que isso daqui é calculado, eu vou considerar o mesmo conjunto de dados, só que agora eu vou mudar a minha variável, tá? É como lá, né, nos dados dos estudantes. Eu poderia olhar a altura, eu poderia olhar a idade, né? Eu poderia olhar diversas características. Aqui, mesma coisa. Então, agora não vou mais olhar para o número de acidentes. Eu vou olhar para a posição da curva na rodovia, ou seja, o quilômetro dela, né? Em qual quilômetro essa curva está situada. Pronto. E aí, eu vou ter uma variável que é contínua, né? E eu vou construir uma tabela de frequência em intervalos. Pronto. Então, do quilômetro 53,05 até 59,78, são quantas curvas? Eu tenho 6 curvas nesse trecho, né? Que corresponde a 16% de todas as curvas do trecho completo. Então, aí vai, né? Aqui nesse outro trecho seguinte, eu tenho 4, nesse outro trecho seguinte, eu tenho 8, né? Que corresponde a 21%, e por aí vai. A partir dessa frequência de curvas, eu vou calcular a frequência acumulada. Então, vamos pensar assim, ó, aqui. Até o quilômetro 73,13, eu acumulei 47% das curvas. Até o quilômetro 79,81, também 47%, porque não teve, né, curva naquele trecho. E depois vai. No trecho entre 86,48 e 93,16, eu acumulei, pronto, 58% das curvas. Aqui no anterior, 47, aqui 58. Então, o que eu tenho, né? A mediana da quilometragem, né, no que diz respeito à posição das curvas, nesse intervalinho aqui, tá? De 86,48 até 93,16. Agora, a questão onde está
a mediana da quilometragem, né? Aquela quilometragem que corresponde à mediana em termos de frequência das curvas, né? Eu sempre estou olhando para a frequência das curvas, viu? Então, quem que é a mediana, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já identifiquei a classe, que é de 86,48 até 93,16. Então, eu até repliquei a classe aqui, ó. Então, a mediana pertence a essa classe, tá certo? Agora, eu quero aproximar essa mediana dentro da classe. Essa classe é a classe 6, que vale o limite inferior da classe 6, 86,48. Eu vou somar aquela proporçãozinha que vai ser 0,5 menos 0,47, que é a frequência anterior, sobre 0,11, porque é a frequência da classe. Pronto. E aí eu tenho a minha proporçãozinha do delta. Quem que é o delta? É a diferença, né? 93,16 menos 86,48. Então, é a amplitudezinha aqui da minha classe. Pronto, fazendo essas continhas, eu cheguei no valor 88,3. Então, a mediana, né, da localização das curvas é 88,3, né, no quilômetro 88,3. Olhando o histograma, a gente tem que, onde será que estaria nesse 88,3? Estaria aqui perto desse 90, não é? Então, ó, percebam que a gente teria que andar mais da metade dos trechos, né, para poder passar por 50% das curvas, tá certo? Se eu quero separar em 4 partes, eu tenho aqui, né, 3 valores para poder encontrar, né, para poder saber. Até aqui acumula uma parte, até aqui outra parte, até aqui outra parte. E aí essas partes têm que ser iguais. Em termos dos quartis, então, eu vou achar um primeiro valorzinho que, abaixo dele, eu posso ver 25% dos dados ordenados. Entre 25 e 50, aliás, entre o primeiro quartil e a mediana, eu tenho os outros 25. Então, antes da mediana, 50%. Entre a mediana e o terceiro quartil, eu tenho mais 25. Então, antes do terceiro quartil, eu tenho 75%. E aí, eu tenho o limite superior. Pronto. Então, eu posso dividir dessa forma. Eu posso dividir em 10 partes iguais. Né? E aí, eu teria que encontrar 9 valores. Aí, eu iria de 10 em 10%. E tem os percentis, que aí vai, né, de 1 em 1%. Que aí eu dividiria em 100 partes iguais, né? E eu teria 99 valorzinhos para poder encontrar, certo? Isso, os percentis, ele é bastante útil, né, quando a gente chega lá na inferência, lá na probabilidade, que a gente quer ter uma ideia, né, de eventos raros. Então, essa questão dos quartis, desses percentis, é uma ideia que tem que estar clara para vocês, muito clara, para vocês não se perderem depois, tanto na probabilidade quanto na inferência. Aliás, pessoal, tudo que a gente está vendo aqui tem que ser visto com muita atenção e com muito entendimento. Se não entendeu, tem que trazer a dúvida, porque não entendeu aqui, passou meio batido, foi de qualquer jeito, chega na probabilidade, chega na inferência, a coisa fica feia. Porque faltou conhecimento. Isso a gente vê direto, todo ano a gente vê muitos e muitos alunos nessa situação. Faz a descritiva lá de qualquer jeito, aquilo é fácil, né? Tudo bem, tá? Faz a prova, vai embora. Quando chega na probabilidade de inferência, e a coisa fica realmente complicada. Então, eu chamo a atenção de vocês. Histograma, box plot, separatrizes, né, de um modo geral, tem que ser entendida, muito bem entendida, que é para não ter problema depois. Levar esse conhecimento, extrapolar esse conhecimento lá para probabilidade, inferência, e para ficar mais fácil. Bom, então voltando aqui nos quartis. Como é que eu encontro o primeiro quartil? Eu vou seguir a mesma ideia da mediana, tá? Aliás, aqui é tudo a mesma ideia. Tanto no conjunto de dados na série, né, quanto nas tabelas.
Então, vamos logo para as tabelas, não é? Então, como é que eu localizo o primeiro quartil na tabela de frequência? Primeiro, eu tenho que localizar a classe do quartil, que é aquela que antes, né, foram acumulados ali 25% dos dados. Então, eu vou olhar na frequência acumulada e aí pronto, eu vou saber qual que é exatamente a classe do primeiro quartil. Encontrando essa classe, se a tabela for de intervalos, aí eu vou aproximar esse intervalo. Só que aí, né, no caso dos quartis, né, eu vou, por exemplo, se é o primeiro, esse PJ que eu chamo aqui vai ser 0,25, tá certo? Se for o segundo, é a mediana, 0,5. Se for o terceiro, aí é 0,75, certo? É o que muda aqui só o PJ. E aí eu dou até uma formulazinha aqui para ele. Mas lembrando que não tem que ficar aplicando essa forma cegamente, não. Tem que entender ela. E se não entender, eu tenho que trazer a dúvida que eu vou explicar. Da mesma forma, eu posso dividir em 10 partes, né? Que aqui agora eu vou de 10 em 10. Eu posso dividir em 100 partes, né? Que é de 10 em 10, não. De 10 em 10%. E aqui de 1 em 1%, certo? Aqui, agora, a gente vai tratar, então, do cálculo dos quartis, porque depois desses percentis, eles seguem a mesma ideia. No conjunto de dados das curvas, né, a gente, voltando lá, a gente encontrou a mediana, né, nessa tabela aqui. E se eu fosse querer agora o primeiro quartil, quem seria o meu primeiro quartil, não é? Então, ele primeiro eu tenho que olhar na frequência acumulada e verificar qual é a classe que acumula pelo menos 25%, né, dos valores. A gente já observa que é aqui, ó, dá 26%. Isso quer dizer que o primeiro quartil está aqui, de 59,78 até 6,46, certo? E como é que eu aproximo ele aí dentro? Então, voltando aqui, ó, eu coloquei aqui essa linhazinha, tá, para explicar. Então, o quartil está aqui dentro. Quem que é o limite inferior, né? É 59,78. E quem que é o meu P? É o primeiro, né, quartil. Então, é 0,25, menos 0,16, que é a frequência acumulada anterior, sobre a frequência da classe. Aqui é 0,32, tá? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá, ó, e esqueci de substituir. Mas aqui eu vou substituir lá depois, tá bom? Isso aqui eu faço em LaTeX, e a gente aproveita algumas formas para não ficar digitando tudo novamente. Pronto, mas aí substitui esse valorzinho da frequência aqui, que é 0,32 aqui embaixo, que eu vou ajeitar. E aí eu multiplico pela minha amplitude, né, que está aqui, porque eu estou pegando uma proporçãozinha da minha amplitude, e né, a amplitude desse intervalo aqui. E aí eu faço as contas, deixa eu ver aqui, aqui as contas eu fiz direitinho, porque eu fiz a parte, né? Aí deu, deixa eu ver aqui, 65,25, ó. Aqui dentro, tá certo? Então, eu tenho, olhando no histograma agora, ó, 65,25. Onde é que ele vai estar, né? Mais ou menos por aqui assim, tá certo? Então, até mais ou menos por aqui assim, né? Se você passou pelo aquele quilômetro, você vai ter passado 25% das curvas daquele trecho. Bom, e aí a gente pode encontrar o segundo quartil, que na verdade é a própria mediana, né? Porque ele acumula 50% dos valores abaixo. E depois o terceiro quartil, que aí esse P3, o P vira o P3, né, que é o terceiro quartil, aí a gente tem, na verdade, 75% das curvas abaixo dele. E aí a gente segue, né, a mesma ideia.
Aqui, deixa eu só ver aqui, 0,32, aqui tá certo, 0,18, né? Tá aqui embaixo a frequência, aqui já tá certinho. Pronto, é a mesma ideia do cálculo anterior, só mudou que agora eu quero o terceiro quartil. Pronto. Deu 102,45, olhando no gráfico. Então, tá por aqui, né? Por esse meio aqui. Então, passado aqui desse valorzinho, você já passou, né? 75% das curvas, daquele trecho. Bom, nada melhor do que um gráfico, né? Para deixar tudo mais claro. Porque aqui a gente está falando de valores, né? E tal. E a gente fica olhando a tabela, dá para olhar o histograma, mas tem uma maneira de deixar isso tudo muito mais explícito, num gráfico chamado desenho esquemático. Ele é mais conhecido como box plot, é outro gráfico, né? O gráfico da exploração de dados, o histograma é o carro-chefe, né? O gráfico mais utilizado. Mas temos também o box plot como sendo um gráfico extremamente importante na exploração de dados, principalmente quando a gente quer comparar o comportamento de variáveis. Então, o box plot acaba sendo muito utilizado, muito útil, tá? Então, o que acontece? Essas medidas, né, dos quartis, eles podem ser usados, eles são usados para construir aqui esse desenho esquemático, tá? Para a gente ter uma ideia melhor desses valores. Mas, além de exibir esses valores, que são os valores dos quartis, o boxplot também exibe pontos atípicos. A gente viu, né, nos dados de acidente, que tinha um valor 48 lá que parecia estar muito longe dos outros, mas para dizer se ele é de fato um ponto atípico, a gente precisa de uma métrica. Então, a gente pode estabelecer essa métrica e mostrar esses pontinhos atípicos nesse gráfico, tá? No boxplot. Bom, para isso a gente precisa dessa métrica, tá certo? Então, além dos quartis, a gente precisa dessa métrica para dizer a partir de qual valor um ponto é atípico, né? Ou antes de qual valor um ponto é atípico, tá certo? Aqui, a gente vai usar aqui nessa regra do boxplot para dizer se um ponto é atípico ou não. E como é que a gente calcula? A gente usa os quartis. Então, a gente encontra um limite inferior, que é igual ao primeiro quartil menos 1,5 multiplicado pela distância entre o primeiro e o terceiro quartil. A distância que é 3 menos do que 1, né? Então, é 3 meios do que 3 menos do que 1. Então, quer dizer, eu pego o primeiro quartil e subtraio aí uma proporção, uma proporção, né, dessa distância entre os quartis, que a gente chama de distância interquartil, certo? E para encontrar o limite superior, eu pego o terceiro quartil e aí eu somo, tá? Essa medidazinha, essa proporção aí da distância interquartil, tá certo? E pronto, e aí eu encontro um limite superior e um inferior que vai me dizer, ó, se tiver um pontinho antes desse limite inferior, ele é atípico. Ele é ali uma anomalia nesse conjunto de dados, né? Por quê? Aí a gente tem que investigar. Se o pontinho está acima do limite superior, ele também é atípico. E se ele é atípico e está só de um lado, que é o caso do lado dos acidentes, ele pode influenciar na média, né? Então, essa é uma preocupação nossa. Aliás, a maior preocupação, eu diria. Essa influência dos pontos atípicos na média, tá certo? Bom, e pronto, com esses dois valores, eu já posso construir o meu box plot. Só que a gente tem que chamar atenção em uma coisa. Se esse limite inferior e superior, né, forem, por exemplo, o inferior menor do que o mínimo, ou o superior maior que o máximo, né, aí a gente ele perde um pouco o sentido, né? Então, na ausência de pontos atípicos, esses valores, eles são substituídos pelo máximo e mínimo do conjunto de dados. A gente não precisa apresentar eles no box plot, certo? Então, para entender o que é o box plot, eu vou exibir aqui o box plot da posição das curvas. Então, a gente tem aqui os quilômetros, né, que elas estão localizadas, e aí eu vou olhar para a frequência delas. Então, a gente tem aqui o primeiro quartil,
representado por essa base do retângulo. Eu tenho o terceiro quartil, que é representado por essa parte aqui superior do retângulo. E a mediana, ela vem entre os dois, claro, em algum local aqui. Então, o que a gente observa, né? A mediana, aqui, ela está, né, mais para perto do terceiro quartil do que do primeiro quartil. Então, a gente percebe uma assimetria aqui nessa distribuição. A gente chama de simétrica, né, se, né, essa mediana, ela vem aqui para o meio dessa caixa. E essa simetria que eu estou olhando é só para a simetria dos 50% valores centrais, viu? Eu não estou olhando para os primeiros 25%, nem para os últimos 25%. Eu estou olhando para os 50% centrais. Então, nos 50% centrais, né, dos valores aqui, a gente tem uma distribuição que ela é assimétrica, tá certo? Porque tem aqui 25% das curvas num trechinho pequeno e outros 25% num trecho grande, gerando uma assimetria, tá certo? E aí, a média, né, devido a essa assimetria, ela está deslocada. Muito provavelmente, por causa dessa assimetria, ela está deslocada. Ou seja, ela está afastada da mediana. Lembrando que a mediana, ela sempre está no centro, ela não desloca do centro. E essa é a definição dela, né, de estar no centro. Então, a gente tem aqui o limite inferior, que é dado pelo mínimo. Por quê? Quando a gente calculou, se a gente, fazendo as continhas, né, aqui, ó, o limite inferior, ele é 53, aqui, 9,45, né, calculado a partir da forma, 9,45 está lá para baixo, então, já está muito abaixo do mínimo, então, né, despreza ele, a gente fica com o mínimo. Aqui em cima, com o máximo, acontece a mesma coisa, ó, o limite que a gente encontrou, com a formulazinha, é 158 que está acima do meu máximo. Então, eu uso o máximo aqui como limite superior. E aí, eu tenho um box plot que não apresenta nenhum ponto atípico, tá certo? Nem acima e nem abaixo. Pronto. E aqui, a gente localiza onde está o terceiro quartil, o primeiro quartil, né? Aqui a quilometragem de cada um deles, tá certo? Por exemplo, eu posso pensar aqui, ó. Quando eu ultrapassei o quilômetro 105, eu já percorri, eu já passei, né, mais de 75% das curvas do trecho. Só nesse trecho, né? Lembrando que a gente só está olhando esse trecho. Pronto, então aqui a gente tem esse box plot. E para o outro conjunto de dados, que a gente teve dois, né? A gente olhou para a variável localização da curva em relação à sua quilometragem, e no outro, a gente olhou para o número de acidentes. Então, nesse box plot aqui, ó, a gente já tem o número de acidentes. Então, o que foi feito? Calculou, né? Foram calculados aí os limites, tá? Esses limites, eles estão... Esse aqui eu já vou explicar. Vamos falar do limite de baixo. O limite inferior, ele está abaixo do mínimo, e aí a gente ficou com o mínimo aqui, tá certo? Que coincidiu com o primeiro quartil, né? Vamos ver quem é o primeiro quartil dos dados na variável acidente. Então, a gente volta na tabela de frequência do número de acidentes. Quem é aqui o primeiro quartil? Aquele valor que até ele, né, tem lá 25% dos dados ordenados. Percebam que 34% das curvas não teve acidente. Então, o mínimo é zero, né, porque não tem um valor abaixo do zero. E o primeiro quartil também é zero. Eles coincidem ali. Então, nesse caso, não tem ponto atípico, e ainda mais, o primeiro quartil, ele coincidiu com aquele limite inferior, que no caso é o mínimo, tá certo? A mediana, a gente já viu que é o 2, e o terceiro quartil, aquele que acumula mais de 75%, é o valorzinho 4, certo? Então, vamos voltar lá no box plot, para ver esses valores. Então, tá aqui. O terceiro quartil é o valorzinho 4, né? A mediana, que é o segundo quartil, é o valorzinho 2, e o primeiro quartil é o 0, que coincide com o mínimo.
E o limite superior? A gente calculou, tá aqui, ó, tá? Ele é 10 aproximadamente, não lembro se deu exatamente, que eu não marquei o valor aqui. E acima dele, a gente encontrou 2, né? 2 acima de 10, quer ver? Aqui, aqui, na verdade, 3, né? Certo? Deixa eu ver se ele exibe os 3 aqui. Exibe, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então, são 3 valorzinhos, né, acima do limite superior que eu calculei. Ocorre que esse gráfico aqui foi plotado no R, né? E aí o R, ele usa o quê? O máximo, tá? Descontado esses 3 pontinhos, ele usa o máximo aqui como para pôr a barrinha dele. É, quando trabalho, né, na sala de aula, que a gente desenha no quadro, eu costumo colocar aqui mesmo onde está essa marquinha. Mas isso aí vai depender do software, né? Então é bom a gente chamar atenção. O R já, ele já olha, né? Ele desconta os 3 pontinhos que são atípicos, e aí pega lá o maior valor que, descontado eles, né? E põe a barrinha aqui do limite superior, tá certo? Então, esse aqui é o limite superior considerado pelo software, descontado os 3 pontinhos, né, que foram identificados a partir dessa continha aqui. Pronto, então, o que que acontece? Como a gente já previa, né, olhando o gráfico, ó, são 3 pontinhos que destoam da maioria, ou seja, dos demais. Então, esses 3 pontinhos foram identificados aqui pelo método Boxplot, certo? E pronto, o que mais a gente pode concluir? Além de enxergar de cara que tem os pontos atípicos, né? Prejudicando a média, ó, no sentido de localização do centro, ela está aqui em vermelho, ó, deslocada muito, né, da mediana. Tirado esses pontos, a distribuição ela é assimétrica, a gente vê lá, mas essa assimetria ela acaba não aparecendo muito aqui no box plot, tá certo? Então é isso. Bom, pronto, falamos de medida a da mediana, que é uma medida de tendência central, também como a média, é uma separatriz. Além da mediana, temos outras separatrizes. Quantas? Quantas a gente quiser, na verdade. Aqui a gente discutiu mais os quartis, porque ele é importante, né, para a gente ter essa visão aqui. Inclusive, temos um gráfico especial para exibir todas essas medidas dos quartis, né, que é o boxplot. Um gráfico extremamente importante e útil. Agora, resta a gente falar de uma segunda coisa, né, que é a dispersão. E a dispersão, como é que fica? Né? Falamos de localização, falamos de tendência central. E a dispersão? É um assunto que não pode ser deixado de lado. No caso da mediana, vamos supor que, eu estou com esse conjunto de dados aqui, ó, de número de acidente, a média está complicada de usar ela, porque, né, temos aí esses pontos atípicos e tal, eu vou usar a mediana. Aí, se eu estou adotando a mediana como uma medida de tendência central, não faz sentido eu usar a variância, porque a variância média é dispersão em torno da média, e não em torno da mediana. Então, para falar em dispersão em torno da mediana, a gente pode adotar, por exemplo, os 2 quartis, o primeiro e o terceiro quartil, né? Se essa distância interquartílica for grande, né, essa distribuição ela é mais dispersa, né? Se ela for menor, ela é menos dispersa. Então, a gente pode fazer aí essa interpretação, tá certo? Uma outra medida que a gente pode usar para ter ideia da dispersão, amplitude total, né? O que é amplitude total? Você pega o valor máximo e subtrai do mínimo. Só que às vezes, igual esse último conjunto aqui, ó, essa amplitude total, né? Fica complicado a gente usar ela, porque vai ser essa distância aqui, ó, do máximo, né, até o mínimo. Então, a gente poderia concluir que esses dados eles são muito dispersos. Mas aqui o que ocorre não é uma dispersão dos dados em si, mas sim
pontos atípicos, não é? Porque quando a gente remove esses 3 pontos, né? Vamos supor que a gente removesse, não estou dizendo que é isso que a gente faz na prática, tá? Porque na prática a gente tem que estudar esses pontos atípicos. Em alguns casos, a gente chega à conclusão que eles devem ser retirados, mas esse é um estudo que deve ser feito, tá bom? Mas vamos pensar que se a gente exclua esses 3 pontos, pronto, os dados já não são mais tão dispersos, não é? Então, usar a amplitude total pode levar a gente a uma conclusão que não é a mais acertada, certo? Então, é isso, pessoal. Aí, com isso, a gente fecha, né, a parte de estatística descritiva, tá? Vimos tudo. E aí, vou reforçar mais uma vez, né? Não é suficiente aquelas atividades do ano para vocês exercitarem toda essa parte. É uma parte relativamente simples, eu diria que gostosa de estudar, que não envolve muito cálculo, é interpretação mesmo, é pegar a ideia, né? E é extremamente importante, porque se não pega essa ideia, fica complicado depois. Então, as atividades do AME, elas não são suficientes para que vocês consolidem toda essa ideia, tá certo? Vocês têm lá vários exercícios na apostila, que eu separei de outros livros, a maioria, para vocês exercitarem. Então, no mínimo, vocês têm que fazer aqueles. Se ainda não for suficiente, tem o livro do Bussab lá, o capítulo todo, para que vocês explorem mais exemplos, mais exercícios. Reforço, é extremamente importante que vocês tenham toda essa ideia na cabeça, porque senão vai complicar depois, vai complicar muito, certo? Dúvidas, pessoal?